que você prefere? Você prefere estar perto de uma sarça que fala? Ou prefere estar perto de um palácio que fica em silêncio? Meu Deus. O que é que você prefere? Você prefere estar no meio de um espinheiro, que por mais que você se fira nesse meio, você sabe que no meio desses espinhos tem uma voz que te direciona? Ou você prefere estar num palácio sem ouvir a voz dele? Êxodo capítulo 3. Livro do Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. A partir do versículo de número 2. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo de número 2. Diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, Deus do meio da sarça bradou e o chamou dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Vou repetir o versículo de número 5. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Pode tomar os vossos assentos. Amados, o texto que nós lemos fala a respeito do chamado de Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, e enquanto ele pastoreava as ovelhas do seu sogro na península do Sinai, a Bíblia diz que ele viu uma sarça que pegava fogo, e esse fogo que queimava a sarça não consumia a mesma. Algo me chama a atenção aqui e me leva a fazer a seguinte pergunta: por que que Deus se manifestou no meio de uma sarça para falar com Moisés a primeira vez? Porque aqui em Êxodo 3 foi a primeira vez que Deus falou com Moisés. Deus, para falar com Moisés a primeira vez, se manifestou no meio dos espinhos. Por que no meio dos espinhos? Havia outros tipos de árvores na península do Sinai, como a amendoeira, que é uma árvore desértica, o zimbro, que é uma árvore desértica. Mas a pergunta que não quer calar é esta: por que os espinhos? Por que a sarça? Sabe por que que Deus se manifestou no meio dos espinhos? Primeiro, porque quando Deus quer levantar alguém, quando Deus escolhe alguém para um grande desafio, Deus não ilude esse alguém que Ele chamou.
Deus não maqueia as situações. Com essa manifestação, Deus estava querendo ensinar Moisés: Moisés, o que eu tenho para ti é espinhoso. O que eu tenho para ti não são caminhos de facilidades. Os acessos não serão fáceis. Mas uma coisa eu te garanto: mesmo o caminho sendo espinhoso, eu estarei no meio dos espinhos contigo. Não, vou repetir. Deus não se manifestou do lado dos espinhos. Deus se manifestou no meio. A tua chamada pode ser espinhosa, mas Deus está no meio dos espinhos contigo. Você pode até estar passando um momento difícil nessa última hora, mas Deus está no meio dos espinhos com você. Você pode até estar sangrando, ferido, frustrado, decepcionado, mas fala a Deus na minha boca nessa manhã: eu estou no meio dessa frustração, eu estou no meio desse problema, eu estou no meio dessa dificuldade, eu estou no meio dessas dúvidas, eu estou no meio. Deus se revela no meio daquilo que te machuca. Vou repetir. Deus se revela no meio daquilo que te machuca. Deus está mandando eu falar outra verdade para você. Você pode até estar ferido por conta dos espinhos que você encontrou na caminhada, mas Ele manda eu te falar nessa manhã: você está ferido, mas mesmo estando ferido, está sendo visitado. Oh meu Deus, pega na mão desse crente que está do teu lado, diga assim: Deus está no meio dos espinhos com você. Se você está entendendo essa palavra, eu vou deixar você levantar as mãos e glorificar a Ele por alguns segundos. Deus ama se manifestar no meio. Deus não se manifesta no começo, se manifesta. Deus não se manifesta no fim, se manifesta. Mas Deus ama se revelar, visitar, se manifestar no meio da jornada. Quer ver um exemplo? O Mar Vermelho foi aberto aonde? No meio. O Rio Jordão foi aberto aonde? No meio. O anjo do Senhor se manifestou aonde? No meio da sarça. O barco dos discípulos parou aonde? No meio do mar. Mas foi no meio do mar que Jesus foi andando, entrou dentro do barco, e o barco que estava parado andou novamente. Jesus foi colocado na cruz do meio. Jesus apareceu no meio dos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, mas eles estavam cegos e não enxergaram que era Jesus o ressurreto. E o que foi que Jesus fez para as escamas caírem dos olhos dele? Jesus pegou o pão e partiu o pão no meio. A Bíblia diz: aonde tem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está no meio. Então, meu irmão, levanta a tua cabeça, levanta a tua mão. Vai ser no meio desse problema que você vai receber a visitação do Eterno no meio dos espinhos. Meu Deus, será que é só eu que estou sentindo a presença dele aqui? Ele está no meio da tua casa, Ele está no meio dos teus projetos, Ele está no meio dos teus sonhos, Ele está no meio do teu ministério, Ele está no meio do teu chamado, Ele está no meio da tua causa. Se você está entendendo essa mensagem, eu vou deixar você à vontade para levantar as mãos e adorar a Ele aí.
Agora tem um outro detalhe. O texto diz assim, ó. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Até aí você entendeu. Deus está no meio dos espinhos. Agora tem um outro detalhe. Olha o que é que o texto diz. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia do fogo, e não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá. Em outras traduções diz: virarei para lá, me voltarei para lá, e verei esta grande visão. Vem cá. Foi mais ou menos assim, ó. Ele viu que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ele olhou e fez o quê? Virou as costas para a manifestação. Olha o que foi que ele fez. Não dá para virar as costas para uma manifestação teofânica do eterno. E o que é que eu tenho que fazer? Me virarei, ó. Meu Deus. Se o texto diz que Moisés se virou para ver, isso significa que ele estava de costa para a revelação. Posso te falar a verdade? Fala ou não fala? Até quando você vai virar as costas para a revelação que Deus estabeleceu para a tua vida? Até quando tu vai ficar só olhando, assistindo, observando, sem se posicionar, sem se virar? Sabe o que Deus está mandando falar para você? Não basta só notar, é preciso se virar, se voltar, se posicionar. Tem gente que virou especialista em observar. Ele vê o culto, ele vê o mover, vê Deus agir nos outros, vê a vida do irmão, mas não se vira, não se posiciona para viver aquilo que Deus estabeleceu para ele. Posso falar a verdade? Fala ou não fala? Assim diz o Senhor para você: eu não te chamei para ser espectador, eu te chamei para ser um participante da minha glória. Deus nos confronta nessa manhã. É a manhã da gente se virar, é a manhã da gente se voltar para Ele, é a manhã da gente se aproximar da manifestação da sua glória. Ei, faz quanto tempo que você virou as costas para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para o chamado de Deus? Faz quanto tempo que você só está pensando em você mesmo, nos seus negócios, nos seus sonhos pessoais, e se esquece que Deus não te chamou apenas para você ganhar dinheiro. Deus te chamou também para vivenciar um chamado e uma revelação divina na presença dEle. Chegou a hora de você se virar. Meu Deus, pega na mão desse crente que está do teu lado e diga assim, ó: o que está faltando para Deus responder as tuas perguntas é você se virar para Ele do jeito que Ele quer que você se vire.
é você se voltar para Ele da forma que Ele quer que você se volte. Meu Deus, enquanto você só olha, sua vida não muda. Enquanto você só observa, você não acessa. Enquanto você só assiste, você não vive. Sabe o que o texto diz? Deus bradou do meio da sarça. Mas para Deus bradar, Moisés teve que se virar. Não, vou falar de novo. Para Deus bradar, para Deus falar, Moisés teve que se posicionar. Sabe o que Deus está mandando falar para você? Eu vou falar, eu vou bradar, eu vou responder, eu vou agir, eu vou mexer nos papéis, eu vou abrir a porta, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou levantar, eu vou tirar de baixo, vou colocar em cima, vou bradar do jeito que você espera que eu brade. Mas eu só vou bradar quando você se voltar, quando você se posicionar, quando você agir, quando você se virar para a revelação que eu estabeleci para a sua vida. Eu quero saber onde é que está a igreja, onde é que está os profetas, as profetisas, os vasos que estão se virando para a manifestação da glória de Deus nessa manhã. Eu vou deixar você à vontade para levantar a mão e glorificar a Ele por alguns segundos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, vai ficar só assistindo? Vai ficar só observando? Você veio para assistir um espetáculo de Deus? Você veio para ver o da direita recebendo, da esquerda recebendo, e você fica só olhando, só observando? Ou você veio para se envolver na glória dele? Ou você veio para receber uma resposta da parte dele? Ei, Deus contempla as nossas orações, mas tem hora que é necessário a gente mudar as nossas atitudes, os nossos posicionamentos. Chegou o tempo da gente se virar e começar a ver aquilo que o Senhor sempre quis nos mostrar. Meu Deus, é necessário um posicionamento. Meu Deus. Posso falar uma outra verdade? A voz saiu do meio da sarça. Vou falar de novo. A voz saiu do meio dos espinhos. Deus está mandando falar para alguém aqui. Às vezes você chega aqui dizendo: esse caminho, eu só faço me machucar nele. Eu só faço me decepcionar nesse caminho. Eu estou mandando eu te falar. Esse ambiente não só te fere. Esse ambiente, esse caminho, ele não só te machuca, ele não só te ajusta, ele não só faz você sangrar. Esse caminho, ele te direciona. A voz saiu do meio dos espinhos. Até agora você não entendeu.
que o mesmo lugar que te fere, Ele te direciona. Oh, meu Deus. Quantas vezes você se decepcionou nesse caminho? Quantas vezes você veio para o culto sangrando, decepcionado com algumas pessoas, decepcionado com algumas situações que aconteceram. Mas Deus manda eu te falar nessa manhã: tem ferida, mas tem direcionamento. O que é que você prefere? Você prefere estar perto de uma sarça que fala? Ou prefere estar perto de um palácio que fica em silêncio? Meu Deus. O que é que você prefere? Você prefere estar no meio de um espinheiro, que por mais que você se fira nesse meio, você sabe que no meio desses espinhos tem uma voz que te direciona? Ou você prefere estar num palácio sem ouvir a voz dele? Pastor, não entendi. Vai entender agora. Deus não falou com Moisés no palácio. A voz não veio do palácio. A voz veio dos espinhos. É melhor estar na sarça ouvindo Deus do que no palácio sem ouvir a voz dele. Lembra quando tu estava no palácio, vivendo um tempo de bonança, onde tudo estava dando certo? Tua vida pessoal, profissional, financeira estava indo de vento em popa. Mas o que é que adianta? Tu viver uma bonança, tu viver um tempo de palácio e não ouvir a voz de Deus. Você hoje pode estar vivendo um momento contrário ao momento que um dia você viveu. Mas Ele manda eu te falar nessa manhã que sabe, você não tem as mordomias que um dia já teve, o recurso que um dia já teve, os acessos que um dia já teve, mas você não percebeu que é no meio dos espinhos que Deus fala contigo com mais profundidade. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga assim, ó: tem espinho, mas tem voz. Tem espinho, mas tem direção. Meu Deus. Olha o que Deus está mandando eu falar para você. Tem espinho, mas tem o bradar do Espírito todo dia na tua vida. Foi necessário. Foi necessário você passar por esse processo. Foi necessário você passar por esse espinheiro, por essa sarça. Porque se não tivesse sarça, talvez não tinha voz. Vou falar de novo. Se não tivesse sarça e espinheiro, talvez não tinha chamado, talvez não tinha direcionamento para a tua vida. Então, para de olhar só para os espinhos.
Olha para a direção que Deus deu através desses espinhos. Vou falar de novo. Para de olhar para o problema, para a dificuldade, para a porta que se fechou, para as pessoas que te traíram, que te decepcionaram, e começa a olhar para o bradado eterno no meio desse processo na tua vida. Tem espinho, mas tem voz. Tem espinho, mas tem voz. Não, enquanto não der um glória, eu vou ficar só nisso. Tem espinho, mas tem voz. Tem espinho, mas tem. Agora eu te faço uma pergunta. O que atraiu Moisés? Foi a sarça? Ou foi a constância do fogo que queimava a sarça? Meu Deus. Moisés era acostumado a ver sarça pegando fogo. Só que as sarças que Moisés vinha pegando fogo, o fogo só durava minutos. Esse aqui não. Foi duradouro. Foi constante. Agora, se tu não der um glória, quando o texto diz assim, ó, e a sarça pegava fogo e não se consumia, no original está escrito assim: a sarça pegava fogo, mas não mudava o seu aspecto. Não, peraí. A sarça pegava fogo, mas não mudava. O fogo de Deus nas nossas vidas não é para envaidecer a gente. Não é para mudar a gente. Nós somos apenas sarça, sem beleza, sem atração. E a única coisa que a gente tem que faz com que as pessoas cheguem perto da gente, mesmo a gente sendo um espinheiro, porque quem é que quer estar perto de um espinheiro? Hã? Quem é que quer ficar perto do espinheiro? Porque se ficar perto, eu já feri tanta gente que chegou perto de mim. Mas por que ela insiste em ficar perto? Não, eu vou falar de novo. Eu, como sarça, já feri tanta gente, porque eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Aqui não é um ambiente de pessoas perfeitas. Aqui é um ambiente de pessoas imperfeitas que foram agraciadas pela chama do fogo de Deus. Tu já percebeu que tem gente que faz raiva a gente, mas a gente não quer sair de perto dela? O que ela tem? A gente chega perto, ela já está ferindo a gente, já está machucando. Já percebeu? Tem gente que é assim ou não tem? Tem! E o que essa pessoa tem? Tira o fogo dela para tu ver. Tira a presença de Deus do meio dela para tu ver. Tu não quer mais nem olhar na cara dela. E onde é que está o nosso diferencial? O nosso diferencial não está no nosso estereótipo, não está na nossa aparência, está naquilo que a gente carrega. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga assim, ó: o segredo não está nos teus méritos. Diga: o segredo não está nos teus talentos. O segredo está na presença que você carrega.
Todo mundo aqui tem um temperamento, tem uma criação. E às vezes eu decepciono você, você me decepciona. Mas a presença de Deus nas nossas vidas faz as pessoas serem atraídas para perto de nós. E outra, esse fogo não é para deixar a gente vaidoso. Esse fogo é para a gente entender e compreender: se Ele não estivesse na nossa vida, nós não seríamos nada. Seríamos apenas uma sarça velha no deserto, sem atrair ninguém. Mas Ele olhou para você, Ele olhou para mim e disse: eu vou queimar essa sarça. Eu vou queimar esse pregador. Eu vou queimar esse pastor. Eu vou queimar esse vaso. Eu vou queimar essa mulher. E outra, aonde ela chegar, eu vou chegar junto com ela. Aonde ele colocar o pé, eu vou colocar o meu pé. Aonde ele colocar a mão, eu vou colocar a minha mão. O teu diferencial está na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, você carrega a chama, você carrega a presença, e essa presença não é para te mudar, não é para deixar você vaidoso. Ai, Jesus, eu vou falar um negócio. O que tem de gente que Deus apenas deu uma riscadinha assim no ministério dele, e ele já chega na igreja mudado. Já chega na igreja achando que tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Ei! O Deus que acende fogo também apaga. Não, vou falar de novo. O Deus que fala também silencia. O Deus que usa também deixa de usar. Estou todo arrepiado aqui. O Deus que brada também deixa de bradar. A partir do momento que Deus olhar para o Adilto, olhar para a pastora Wédia, olhar para qualquer uma aqui e ver que a gente mudou por causa da chama que Ele acendeu na nossa vida, Ele apaga e a gente fica só, a gente fica sem ninguém. É por isso que a gente tem que continuar sendo o mesmo. Eu estou pegando fogo, mas eu continuo o mesmo. Eu estou pegando fogo, mas eu não deixo a soberba tomar de conta da minha vida. Eu estou pegando fogo, mas eu continuo humilde. Deus tem me abençoado. Todos veem um brilho do fogo de Deus na minha vida, mas isso não pode me deixar vaidoso. Eu não posso mudar, porque a chama é dele, o fogo é dele, a presença é dele. Eu sou apenas sarça. Meu Deus, só quem está sentindo a presença dele aí, pega na mão desse crente que está do teu lado. Meu Deus, tem uma glória de Deus descendo aqui. Pega na mão desse crente, balança a mão dele, diga assim para ele: eu te conheci mais pentecostal. Diga, não, mas mexe mesmo. Diga: eu te conheci mais pentecostal. O que foi que aconteceu? O que foi que te mudou? Cadê aquele vaso, aquele profeta que não precisava pregador pedir para ele da glória, que não precisava cantor pedir para ele da glória? Aonde ele chegava, a atmosfera mudava, não porque ele é bom, mas porque ele carrega uma chama na vida dele. O que foi que houve?
Não mude. Você nem sonha, nem imagina a dimensão que Deus quer te levar. Você nem imagina o nível que Deus quer te conduzir. Não permita que a chama, o brilho de Deus na sua vida, faça você mudar com as pessoas. Eita. Não, eu vou repetir. Não permita que a chama te envaideça. Não mude o seu aspecto. Meu Deus. Meu Deus. Outro detalhe que eu vejo aqui, e aqui eu encerro. O fogo atrai. O fogo impressiona. O fogo traz as pessoas para perto, mesmo a gente sendo espinheiro. Mas não adianta ter fogo e não ter voz. Fogo sem voz impressiona, mas não direciona. Tem gente cercada de manifestação, mas vazia de direção. O fogo atrai, mas é a voz que transforma. E aqui o caldo mocotó engrossa, como a gente diz lá no Ceará. Porque ele se virou e foi se aproximando do fogo. Foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto. E Deus permitiu. Pode vir, vem. Vem. Chega mais perto da revelação, do mistério, da manifestação. Pode vir, vem. Vem. E Moisés foi. Lembrando que a intenção dele era só ver. Me virarei para lá para ver. Aí Deus, eu não te chamei só para ver. Eu te chamei para ouvir. Ele foi chegando perto, foi chegando perto. Aí a Bíblia diz que Deus brada: não te chegues para cá. Meu Deus. Tira as sandálias, porque a terra que tu pisa é terra santa. Não te chegues para cá. Tira. Deus não rejeitou Moisés. Deus ensinou Moisés como se aproximar. Até uma certa distância, Deus permitiu ele chegar. Mas em outras palavras, Deus estava querendo dizer: daqui para frente é outro nível. Pega na mão desse crente que está do seu lado e diz assim, ó: não basta chegar perto, tem que chegar certo. Deus não mandou Moisés sair. Essa aqui é muito forte. Deus não mandou Moisés sair, porque Deus não expulsa ninguém.
Deus mandou Moisés tirar. Posso falar a verdade? Fala ou não fala? Tem gente querendo sair só porque Deus mandou tirar. Tem gente que prefere sair calçado do que tirar aquilo que precisa ser tratado. Meu Deus. Você pode até chegar perto, mas para você acessar vai ter que tirar. Encerra agora. Você vai ter que tirar o que te endurece, o que te afasta. Vai ter que tirar. Uma coisa é Deus usar o fogo para atrair. Agora não pense que Deus vai permitir você continuar na mesma vidinha. Eu estou no meio de uma manifestação, de um mover de glória, e Deus vai ficar só olhando, você preso em algumas coisas que impedem de você ver a glória dele. Ei, o ambiente de glória não tem só fogo. O ambiente de glória não tem só mover. O ambiente de glória não tem só aleluia e línguas estranhas. O ambiente de glória também tem renúncia. Tem gente que só quer movimento, só quer fogo, glória, mas quando Deus diz, ei, no meio do fogo tem renúncia. Fala em línguas. Aí quando Deus diz tira, usa a língua para reclamar e questionar aquilo que Deus mandou tirar. Sabe o que foi que eu aprendi? Quanto mais perto eu chego de Deus, mais Deus tira alguma coisa de mim. Não, eu vou falar de novo. Não pense que quanto mais perto você chega, Deus acrescenta, não. Quanto mais perto você chega, mais Deus tira. Eu chego perto, aí Deus, eu vou tirar o orgulho, vou tirar a soberba, vou tirar todos os desejos mundanos, vou tirar. Sabe por quê? Porque você não pode continuar calçado com aquilo que atrapalha de você sentir o chão. Eita, meu Deus, desceu uma graça aqui. As sandálias impedem de você sentir o chão. Não, eu vou falar de novo. As sandálias faz uma espécie de uma barreira entre os teus pés e o chão. Pastor, não entendi. Vai entender agora. As sandálias tira você do tamanho original. Meu Deus. Pastor, não entendi. Vai entender agora. É impossível entrar na presença de Deus de salto alto. Sabe o que Deus está falando para nós nessa manhã? Quer ver a minha glória? Quer ver o céu pelo lado de dentro? Quer ver eu bradando na tua luta? Desce do salto, tira a sandália, remove aquilo que impede
Meu Deus. Enquanto tu tira, eu derramo a minha glória. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, enquanto tu tira, eu derramo o meu poder sobre a tua vida. Vai tirando, vai tirando. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Vai tirando. Eu espero você tirar. Eu espero você remover. É manhã de renúncia. É manhã de você remover aquilo que atrapalha. É uma amizade. O que é que atrapalha? É uma pessoa? O que é que atrapalha? É um negócio? O que é que atrapalha? Fala para ele. Tira. Remove as sandálias do Egito para ver a minha glória na tua vida. Eu vou dar alguns segundos aqui nessa manhã para você remover. Na hora da renúncia, os glória acaba. É assim mesmo. Chaurebassa. Telemantara serecomanara shuria. Telebacobi terebacha. Sebianda. Tebacante serchou e camanaia. E aí? Vai tirar? Vai remover? Ou você vai fazer como os outros? Preferiu sair com a sandália do que permanecer para sentir a glória. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Eu estou sentindo uma graça muito grande. Diga assim: vamos descer do salto hoje. Eu sou o primeiro que vou descer. Eu sou o primeiro. Cadê o segundo que vai descer aí? Ai, Jesus. Desce. 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 Faz quanto tempo que tu não chora? Faz quanto tempo que tu não fala em línguas? Faz quanto tempo que tu não marcha? Faz quanto tempo que tu não sente esse fogo queimar a tua vida? Faz quanto tempo que tu não ouve a voz? Faz quanto tempo que tu não tem aquele secreto com Deus? Faz quanto tempo que tu vem só para assistir? Faz quanto tempo que tu vem só para observar? Faz quanto tempo que tu vê todo mundo recebendo e não recebe nada? Faz quanto tempo que tu virou um espectador? Faz quanto tempo que tu tá na plateia, mas não tá na arena? Faz quanto tempo que tu não sente a glória de Deus incendiar a tua vida? Deus, nessa manhã vai começar a derramar, vai começar a incendiar alguns corações aqui nessa manhã. Eu vou dar 30 segundos só para me ver quem veio para descer do salto aqui hoje. Vai, vai, vai. Meu Deus, tem uma voz fluindo aqui. Tem uma voz bradando aqui. Olha aí. Uma nova mulher está saindo desse culto. Um novo homem está saindo desse culto. Está saindo aqui desse culto. O homem que se voltou para a glória, que se voltou para a presença. O homem que não veio só para assistir, mas veio para se envolver no manto de glória. 30 segundos de glória a Deus aí. Vai, vai, abre a tua boca. Abre a tua boca. Entra no fogo. Entra no fogo. Meu Deus. Meu Deus.